Bem você recusa a permitir que uma mulher transgênero que se sua própria conta, mas quando ela faz uma ligação telefônica que tudo muda, de que se não saber na se... A fila não era longo, mas andava como melaco. Marson Taylor levantou mesa alta de sua bolsa de couro cinza num ombroso todos altos fazendo leve clique no ladrilho de mármore branco chemba ela ajustava su posto. Para que quem que estivesse observando, ela passia a selos alta nella paquete equilibrada em saitônio azul marinho justo. Han marcundo tush, ara lucivari, su marichio giusto. Se cabela macielo il marin justo, penso, Roy han marcundo la pela do blaza. Mas ao que de brinciava medo senha, mas ao que sagodimo aérea, era esse presianca. Eu vine de anos enstam em churotade salas de paete de era uma rumere transgênero e me roolusso. Sai sua jornada não tem me suspeite contrato se amigo costumijo. Su primeiro emprego, sua egraia infância, temos parte de sua família. Mas agora, aos 39 anos, ela dirige sua própria promessa de arquitetura, converte os funcionários e contratos de $1 milhão previstos para o próximo trimestre fuscar naquela manhã. Ela não estava no banco para provar nada. Ele estava lá apenas para movimentar a jungos fundos. Simples, comum, ela pensava. A Kakwai saia sofrendo tensoroso expediente, dando passo para o lado, e Madison se apropou do balcão. Bom dia, diz ela, ograciando sorriso educado. Preciso que sorriso educado. Que ela fez com os sepe. Quando começou tá? A caixa uma jovem como rei, como resleiborusa lascado. Assentiu exitu repetidamente. E eleiro. Pôs ver sua identidade? Madison passou a entidade pelo balcão junto com seu cartão bancário. O nome mosco direco, o nome na conta. Madison é o Taylor. Tudo sabainago. Ele fazia a transação bancária saque há 8 anos, sem problemas. Oscar se para Taylor, fez uma pausa. Em seguida de que fui, o firam pausa e musirle a 30 entre, mas de metade. Tá. Algum seu prêmio? Madesme perguntou com calma. Momento, por favor. Murmurou a caixa la ventana. Se tadeadere pago. O documento de identidade de o cartão. Essa parede que parede vidro que separava a área pública e sala do gente. Mas de sinexalo pela Inisa, aquele maço ostrançouro la falava. Ala cone escico esse procedimento. Al dubla ticagle refugical. Triplo. As camas telefônicas silenciosas feitas fora do alcance dos ouvidos. Isso não acontece sempre, mas era frequente o suficiente para que ela reconhecesse para. Ela se afastou do balcão sem incluir o movimento contra a coluna de apoio, como se Deus batendo na bolsa. Eu te liguei com a bolsa, Ju. Seu assistente executiva provavelmente estava se informando sobre a reunião do projeto desta área monomassa, mas no pé e o per. Eche andavam suicida. Dentro da sala de vidro, a gerente da agência, uma mulher mais velha, com cabelos loiros platinados e enrijecidos em compacete, ou foi para identificar, e foi para Madison pela janela. Shukra dizia Cynthia Wells. Madison ou para ela se irritar. Cynthia se vai e desceu para a saica, tudo press como a expressão que dizia. Vortilida como sus. Momentos de pi, a porta do escritório se abriu e Cynthia saiu com uma autoridade prática de agonca. Acreditava que nunca poderia estar errada. Certeza? Madison deu passo à frente. Sim. Cynthia deu sorriso apertado. Voce se importaria de entrar em minha sala. Costo aí cuso corchum. A cuvia salemos de risolver antes e prosseguiu. Com sua solicitação. Medicinico no ligeiramente a cabeça. Algum problema com minha conta? Não exatamente. Disse Cynthia já se levantando, imaginando discutir isso particular. O escritório era estéril e frio, decorado com vaso de vidro e acítajos, sensito sobre sabedoria financeira. Cynthia fez gesto em direção e uma cadeira em março se sentou, cruzando uma perna sobre a aura.
Cynthia sentou-se atrás da escrivaninha, cruzando as mãos. Receio que tenha havido uma descrição nos recicles. Essa identificação não corresponde à foto do perfil que temos no Cristo. Essa identificação não corresponde à foto do perfil que me desceu buscou a sua. Ela é ilegalmente toda de minha amiga. Toda minha documento é minha do confiança tale. Você está usando para me dizer Natália. Sem se recai tudo bravo, depois basta-se mas o sistema aumenta tem sinal laçar. Quando comparamos essa foto com a foto do Zarod, não dá conta. Bem, não faz para o não ar como ikusaku. A voz adicional é ponderada. Você está se revendo remo foto de antes da mina trasigo. Sem final mas socialêncios e tudo. Missão se inclui ligeiramente para a frente. Tudo corresponde ao número de zero social, minha assinatura, minha registre, garantirei a minha deda. Me registro comercial neste meu banco. Os hábitos de Cynthia se comprimemos a uma fina. Teuta espano simplesmente tentando proteger ossos, digamos crianças contra flores. Nenhum de sema fação você está tentando proteger sua percepção como uma ruge deveria ser. Do lado de fora da parede de vidro, aqueles que continuavam olhando para o escritório. Como conchecho, com duas crianças na fia, dos raiha havia susar algo. Mas sentir o peleguem da bozaial. Coloco sobre a mesa. Se você está se recusando, autorizar esse sacre, apesar da identificar completa, gufter que a escala se tucal. O zuluados e singreus e astretoram. Senhora a necessidade de em confronto, nos opressimos. Ligar para Grace Stanton, interrompeu o médico. Sui-se arvo, você sabe, como cujo casa dos sonons da filha e o proteína primavera passada? A que tem o número de bem se os dedos tocaram a tela. Senhor Taylor, por favor, disse Cynthia, o primeiro lampejo de pânico rompendo sua compostura de plástico. Não vamos fazer uma cena. Mary Sunset levantou. Não estou fazendo musena. Eu estou fazendo muselical. Ela apertou o botão de descagem. Tu que? Diz. Drag. Disse-lhe quando? A legema foi atendida. Oi, Amazon Taylor. É tu uma de suas filhas e hot que temos problema. Para os outros de grega estando, do outro lado, da linha a baixa. Onde você está? Ele perguntou. Mas disse uma recitude. Conhecendo-lo de Denver. Na rua 17 com a Clarkson. Vim fazer sample saque. Eles me deixaram parado por 15 minutos. Alegaram que minha identidade não corresponde à foto do chiquido, embora todos os meu houve uma pausa. Depois, mas assim deu-lhe para a ciência que agora observava como desfortúbio contido, como se madação faça uma isca presa dessa gênero, algo grande demais, a que para ser controlo. Estuvem, sua cansada se tratara como se não pertencesse a pouquinho de novo. Grex os puru. E eu vou cuidar do sol, fiquei. Ali que o terminou. Me disse um cólico telegueno ganchas resistindo a onda crescente de constrangimento que tentava soar por sua garganta. Ele havia lutado por sua identidade como nas dentes runtianos. Todos os dom atadio de dedos uma condolo assaz, todos os rei que estará se ajudando tentava morrer. Sentia semelhança misrado. Estávamos simplesmente seguindo o protocolo. Quando há inconsistência, somos obrigados a... Mas se levantou a mão, impedindo-a. Você não precisa constranger sua vista. Não é necessário costá-los para escritórios particulares como tu sempre. Precisa como ter curami. E sinceramente não... Aí obrigada a interrogar Sumina Transgênero sobre a validade. Os solos assim se voltaram para a porta do escritório. Agora ligeiramente entreaberta. O caixa do lado fora estava claramente ouvindo, junto com cliente que fingia não ouvir. Au! E estava tenso. Peço desculpa, se fa. O que pareceu? Disse em voz baixa. Novamente então com.
Mas isso não é sério. Assim tem coisas não importam, o impacto sim. A silêncio que sei que estava repleto de coisas não ditas feitas, culpa desconforto. Merison coecha quase como a chia quando ela fez a pregama. Transação eram trunçadas, as peças com diamantes. Naquela época, ela tenta e suavizar, sarime senhosamente. Naquela época. Mas ela não faz mais isso. Agora ela se mantém firme, com toda a doce dorte de seu nome, seu corpo é supado. Jo trabalhando pelo respeito, jo para afastar. O vez zumbido na res que se recuta pelo movimento repentino da repassionista correndo em direção aos fundos. A cabeça de Cynthia é relevante. Segundo depois aportou dois escritórios a abrir complementem, homem jovem vestindo terno antro sambater. Ele se portava com alguém que não estava a ser convivado a entra su rosto safacorrado no pelos forco, mas pela strata weias de Cecilia dividindo do assinteia. O se tonton stato. Cinti levantou-se lentamente, lixando a blusa com as mãos úmidas. Ele regretou a Madison sorriso educado, com aceio temeroso. Por, me de lá Singaporum. Ela saiu como homem a porta se fechou atrás deles. Madison permaneceu sentada, com os dedos cruzados o que uxu. Seu reflexo na parede de vídeo era cristalino. Olhos formes, postura calma. A mulher que ela havia se forcou para se tornar. Mas, por baixo da superfície adoraria, não havia fadiga. As explicações constantes eram exaustas. As humilhacos sutis. A resolução silenciosa da dignidade que eu conchia molecos onde o poder ficava atrás de mesas, e macrevo sempre. E lá pensou na garota que costumava ser, muito antes de reivindicar sua verdade. Lembrou-se quando tinha 17 anos, observando a mãe separar as contas na mesa da cozinha e imaginando segundo teria a chance de viver livramentos. De usar as ruco, que pareciam ser dela. Aquela garota teria chorado se isso tivesse acontecido com ela. Mas desenhou choro. A porta do escritório se abriu brigando. Itzina entrou pegante agora. Me sorta, me querba ma, o que havia enterrado. A me solta, me calma o que havia enterrado. Abbenhodo estava do fora do vidro. Com os olhos baixos claramente não correndo me serviço. Cynthia se sentiu. Stricha. Tal rabe como dizer a com voz fina e incerta. Pero pedir desculpas sinceras para maneira como essa situação foi tratada. Já faz esclarecido com a sua identidade sua. Medicina sentiu como a cabeça esperando. Não há desculpa para outra pessoa o incomodou, e que senso Cynthia. Ele lhe assegurou que essa ciência será sua ritual. Mas isso se incluampedo. Vamos ser claros. O que conjuga não foi tal inconveniente. Foi discriminação, sutil sim, mas muito real. E não é atraiga, aprimou. Não para mim. Cynthia acusou feilamente, balencando a cabeça. Antônimo disse ela. Não, dessa mesma decisão você não entende. Mas espero que você entenda. Eventualmente, Cynthia engoliu se levantou, gostaria que o acompanhasse até o caixa. O medo não se reguai sua turmasquima. Não, obrigada. Eu posso andar sozinha. Quando ela saiu do escritório, o Sawao ficou parado para digaro. A caixa olhou para cima nervosa, quando Madzan se parou do barco. Descer me cano assalto do limpo, descer macino. Sim, senhora, gaguejou Katia. O processo a retirada imediatamente. As mãos da comer se moveram meio rápido deseveios. Seu tom era meio suave. Como se acontece agora com quem me está falando? Não apenas de print, mas há algum que circunsava será págaro. Me desempenho vem milhadário, sobre o su caterá e esse viro. Sus saltos e cora mês uma vez a piso do mamore. Quando passo parece a mais pesado do que o anterior, mas também mais sólido. Ela empurrou as portas e saiu para o fresco. Jules já estava esperando o seu pampalauco. Como preveno a mão, pronta para informar-la sobre a reunião para a qual ela se atrasaria. Você está bem, chefe? Perguntou Jules. Malison achando como a cabeça. És tu? Apenas mais dia.
Mas ao dizer isso, ela sabia que não ia per Jesus mais dia. Era limite passado. E de agora em diante, o mundo sabia, e lá o no meu, e eu respondo com poder. Não, mas é o seguinte, a história da medicina estava em toda parte. Como Copernicus, tu até dei Jules, como uma anica futura música imagina, museu sonamo, costura, postura, fio, legenda dizia. E lá para tu, como identidade, história e graça. Eles amenga tentaram negá-la. Eles escreveram. Em seguida, viram as capturas de tela de seu e-mail para o escritório corporativo do banco, ferme mais tranquilo, guardando exatamente o que havia acontecido. Sabe um vídeo que algum sagal havia gravado. Alguns segundos durante sua autoliga. E então a internet fez o que fez. Ao minquida, a caixa de entrada de Amazon estava lotada. Minca de estrangeiros, aliados. Outras pessoas trans, alguns compartilharam suas próprias experiências, recusados em farmácias, questionados em aeroportos, mas interpretados em tribunais, outros simplesmente agradeciam. Mundo uma missão já dizia, tanto 19 anos o trans, eu te mandei de abrir uma conta bancaire. Mas depois eu vou chamar que uma consulta, apenas obrigada por o, vou assistir. Medicine Center, CMSO escritório, percorrendo os mesmos como estranhador no peito. Orgulho, sim, mas algo mais profundo. Uma tristeza silenciosa e dolorosa pelo fato de tantas pemas terem histórias como a de se costum na cadeira, matizando-se de afastarem do teclado. Atrás de, é as paredes de vidro da sala de confraucias de sua. Percambles brilhavam como uma, la suave. Manduros de projes de, e renaçares estavam alinhados nas prateleiras. Ela havia construído tudo isso. Ela havia criado espaço, de modo que antes tentava excluí-la. E mesmo assim, o olhar de pediam que provasse o volar. Jules bateu no batente da porta. Essa conhecendo, de uma hora, no canal 5, Madison pegou o controle remoto e ligou a TV do escritório. A voz do ancorado noticiário era curta, firme e séria. Vídeo viral que está fazendo sucessão em todo o país. Madison Taylor, uma imperatória, empresária de Dimora, uma mulher transgênero, vai ter sido impedida de acessar sua própria conta comunal, ontem uma agência local do First Ridge Bank. Eles cortaram para a filmagem granulada do celular. A voz era clara e calma. Oi, Greg. Estou em uma de suas agências e acho que temos um problema. Di o taco. A una cui voltai un po'. O leitor bem declarou perdão desculpas pelo que ele chamamento infelizmente de du. No entanto, defensores da comunidade de TGQ+, dizem que esse empenho é meramente das transgêneras. É explicado enconasse contraligaramente, mas depois do enxovalo. Madison desligou a tela. José exalo, então, por ali rusfamo a palavra alto. Marisa não responde de imediato. Ela bateu com a caneta na mesa. Uma do aigos do azeio. Taiona se desou para a janela vastua. Diuna pede para ser um machetos de biali, mas também na série uma nota de rodape. No que lagada, ela recipuma, liga caldo, uma ligado civis, como havia trabalhado em um caso de zonamento no ano passado. Boas e temo, mochatima de algo que pedisse a mular. No cristão precisa proceder-los em mas boche poderia aproveitar isso de pressionar por mudanças na política. Treinamento. Mas não houve o advogado não está varado, mas uma parte dela não está cansada. No das manchetes, dos porque não se tratava de um banco, não se trava de ciência eus, não se trava nemos único saque. Estava sede como pesado como do visová. Como mundo pondo doi, strada mundo pode ser extremamente devido à sociedade. Aí o nome do semi-imperador tratava-se de se sentir como serano em seu próprio nome. Naquela noite, ele se encontrou com quem sua irmã menor para jatar. Um lugar tranquilo, escondido, sem câmeras, sem perguntas. Kim se reviu uma taca de vinil e ela viu, etela, você está bem? Me adicionaste como acabaca, sim.
Acho que tu pensas, sobrecarregada. Como não insistiu? Ela nunca pressionava. Ela lo estava lá dentro em ricos e ciência. Ela, os arroz, quando está deles cassia passando pelo primeiro mucheiro, os hormônios, a mudança de nome. Ela que costumava ficar do lado do porta do banheiro no sabe, disse Kim gentilmente, voce vão carregando essa loto nas costas há anos. Acho que não tem problema se essa carga de voce pouco. Mas umas estavam firmes, mas o corpo estavam firmes, mas o coração estava acelerado. Really? Ja, vuko cura em forma de neurofotometros. Now we have to see him extrezam. Now que que se ponhos observar de can, cosa ponhos rod, desse ela nunca foi. Trateias de troje. Tá pre congresso onde eu lá prechuno? In campena o dia midre voltara, como vos doran rapeso, oriste doran rapeso. Que me serendo a mamou paura outro, abo auto da mesa a parto a mal de lá. Na mancha seguinte musereles uma coletiva de imprensa, pequena, local. Ela não queria espetáculo, ela queria clareza. E la suposição, em frente a pódio do lado de fora, dancheda, sua primeira aliada pro líderes, comunitários e defensores da comunidade e dat el feste de tuplas. O pano de fundo não era político. Eu era pessoal. Não estou aqui para envergonhar no banco, disse ela. Estou aqui porque este momento é maior do que o soldo de minha conta. Trata de confiança. E, as peas prans mirasim confiança, mirasmos entramos assim a não sermos questionados porque nossas vidas no coraspane, och os quidar de outra. As câmeras piscaram, as repórteres descrevemos. Eu sou Madson Taylor, sou uma mulher transgênero, subem-se tem orgulho e sou cansada de ser tratada como ponto de interrogar ou ponto de mira ser vista como ponto fano. Segundo um minuto de silêncio. Depois, aplausos. E regna partos aplausos, que estavam atrás de lá, mas é membro do público que pararam para ouvir. Pedestres, observados de ador. Hemos chegado. De volta ao prédio, Maduzan fechou a porta de seu escritório e se disse respirar. E sorriu apramado. Mas, pela primeira vez, a história não estava sendo da soberga. Eu estava contando. Fez após aquele teve de imprensa. Chegou o e-mail. Assunto solicitado de colaboração escritório escritigo do First Ridge Bank. Ele ficou na caixa de entrada de Amazon como uma pergunta carregada, desafiando a IA e a abrir. Ele ficou olhando para ele por minuto inteiro antes de clicar. E me será aberto profissional esdanhamento cautelosa. Que Gregory Stanton clearia, sem comparar com veres, mas para conversar solo cox. Ela encaminhou para juro como malimna, vamos marcar encontro. Agora ela estava sentada à frente de uma sala de conferências com painéis de vidro no centro da cidade, o horizonte de Denver seguindo atrás dele como costelasiaco. Ela parecia cansada, como terno levemente enrugado, como se não tivesse dormido, mas disse que como ative sodomitsa mas será calmo, atesmo radiante, a muito aguerçava como a. Etmo sobre Jesus, uma presença que preenchia a sala sem esforço, oferecendo que prensa raspão que preenchia coisa como Zuziami. Ela usava uma blusa de marfim bem cortada e calca verdesco. Marizão, como se que, inclinando-se para o treino, com as mãos cruzadas, eu já lhe disse pessoalmente, mas vou repetir para que fique regularizada. Eu sinto o que convenciona aquilo e fila feia fora, inaceitável. Agrado que dissemos como a voz uniforme, mas e passamos o tempo de pedir desculpas. Grega sento lentamente como a quebeca. Que certo. E por isso que estou aqui. Iniciamos uma investigação interna. Não pedo sobre a conduta do engenho, mas sobre todo o nosso processo de treinamento. Estamos trabalhando com nossos consultores de diversidade. Não, me dizendo termo pui gentilmente. Você não vê resolver só com sasaure treinamento. Tu premoe cosa puto? Não se trata de marcar cases. Crício ricosto, estudando a André, encicla em gente que para o gente. Queda palam claro. Quero uma mudança sistêmica.
Quero que as políticas sejam escritas de modo que os clientes transgêneros e não binários sejam preta. Quando classe são impedidos contra espetados, no pangotagomitse daron. Quero procedimentos claros. Em vigor, quando a mesa como uma mesa com successful feel. E razão. A pergunta greg fico quieto por Muita deep de leve sorriso. Você cora lugar no conselho consultivo. Quero ter influenciar espanhol macista. Time do que você sa. E essa roca sofrigando coetio. Você não vê que se passar em branco. Vê. Trabalhei como tudo para ser visto. Disse. Mas o timoso disse a parar. Houve longo silêncio. Então Greg pegou uma pasta de liso, papel a messe. Vamos tornar isso cosija. Marisona sorriu. Ela simplesmente acenou como acaba com vez, firme e orgulhosa. E estava do contrato, a assinar contratos. Mas se assim parecia com o impacto. Mas guarda naquela noite. Tipo los imtucupo, ela se sentava enrolada no sofá. Descalca, como cabelo preso e o rosto limpo. Jusa havia marcado em uma postagem. A mesma se dizia, mirou her transgênero a Chicago no Conselho Consultivo do Orgoku. Just tegangungo, focó. Ela porque por abrir os abunzeram de apoio. E assim que mudança com isso. Ele ia morrer, Já era hora de os bancos para rima de nos tratar como bandeiras vermelhas. Atos eram previsíveis. Porque tudo tem que ser sobre a identidade, mas bobagens acordadas. Não podemos uns namosimos quando haver banco temem curcau. Madison ficou olhando para essas palavras por fumbugiun. Ela não ficou surpresa. Surpresa não estava com raiva. Exatamente. Ela estava consciente. Porque a vis-lhe gibito tinha custo. Ela o pagou durante anos. Quando se assume que o como transgênero, pedo clientes. Silenciosamente. De que se mame? Decidimos seguir uma dir conrados. Eles nunca disseram isso em voz alta, mas ela sabia. Ela sentiu isso da forma como os apertou-se. De mal ficaram mais curtos. Ela se lembrava deteriorado no carro depois de sua primeira apresentação com solo como lembrança. Da maneira como os solares sutis. Da maneira como o sociósenha continuava, dizendo de seno que o corrijo. Das validades e consenho vá. Boa maneira como notícia da cúcula era. Meto corajosa em ponque soa mais como. Meto inconveniente. E agora, estava nas manchetes. Não por sopajar. Havia uma edifício que havia proquezado pelas equipes que havia lidado, mas porque ela usou esperar respeito básico, e o mundo viu algo me negar isso. Retomo, goludo suja afete os olhos por conosco, e ela a penha. Sim. Será que algum dia dipsaria doar? Provavelmente não. No dia seguinte, ele entrou, supremacia pentortulu passo, sobremesa. Dentro dele, havia bilhete escrito a mão. Obrigada por se manter-firme. Você nos lembra dos de ocupar espaço. Não estava sanado. Julde uma olada. Bom dia, senhor presidente. Matzia levantou uma sobrança. Oh, desculpe a que sejam jus como sou isso. Eu quis daí renal tolerar pobagen. Madison riu pela primeira vez em dias. Uma risa da vereda, que é calorosa. Está pronta para a reunião com a equipe do banco? Pergunta Jus. Marisa se levantou e pegou os anotacostos. Vamos mudar canudos políticas. No elevador, lá viu seu reflexo. Ele se parece exatamente como a resma. Palmo jaré. Onde eu vi a minaure estrangeiro? Onde ele? Ela se rompeu de todas as coisas que tento diminuir tutam. Mês, não aprende me fez que mais ancro, no amagaceno para ver se o um incidente ou aparecia inter. Ela não estava lá para sacar nada, não para registrar uma reclamação, não para fazer uma zina. Ela estava lá com convidar para lidar um seminário de treinamento para equipe trianário.
Fios soltos estavam no piso pólido, exatamente como aquela manhã se mesgra cara pardola se volta para ela com reconhecimento e algo mais. Respeito. Jules seguiu atrás da com os bracos cheios de pastas e materiais impressos. Mas havia insistiu em preparar essa aulemação amigos, na de linguagem cooperativa enlatava, na de palavras vagos, e segura sobre se severi. No palco deixe psco esteve a mineios tamis constairingo estamindo zori conscientado para ela quando peido para falar com gerente. Tesa, ao Mauro para cima rapidamente. Sira, Taylor, disse Leila, levantando-se. Sira bem-vinda, a sala de conferência está pronta para assina. Madison fez leviação de cábuca. Lá não se demua no assunto. Não havia necessidade de se humilhar ou retaliar. No horário se elogitit. Não se tratava de vingança. Tratava-se de tavaca muhotuelo. Perudicum. E com Willa. Dentro da sala de reuniões, duas de funcionários se reuniram no uma grande mesovel. Singeruels. A gerente que havia conduzido aquela olhe humilhante estava entre eles e postura rígida. Habito fora sobretudo por algo mais alto, menos seguro. Brextent estava de pé, de bracos cruzados. Pesou de Gelep, obrigado por estar aqui. Quero agradecer pesamente a Sarah, Madison Taylor por se juntar a nos jonquio. Não apenas como defensora, mas como alguém não é disposto a nos ajudar a crescer. Ela se virou para Ria. Apontando-se. Madison deu passo à frente lentamente. Ele usava qualquer cinza suave, uma blusa preta e aparo do brinco de ouro que chamavam atencal com da Elisânia Silvia. Sua voz, quando falou, era baixa. Não, estou aqui como vítima, como ela. Estou aqui como último profissional proprietária de uma prensa. Por mudar aqui, por acaso, estrangeiro e que se recusa a permitir que eu sou. Se isso com algumas pessoas semi-hermos os assuntos. E não fiquei chadara porque alguém como tu, mero, continha união. Fiquei chadara porque eu ia foi cometido por causa de que me uso. Porque a identidade minha transida. Tronus oito uma bandeira VMLS e me trataram como uma fraude. Ela fez uma pausa, dipsando as palavras a salteiro. Mas não estou aqui para ficar pensando nesse momento anídios. Não estou aqui para falar sobre como pode com cos. É que manja nestar se ele enjoente. Ela aqui com o remoto. E o primeiro slide aparece na tela atrás. Tela, única, fazer, em texto branco em negrito. Pessoas tracham-nos a risco. Vamos momento comunicar para que de cima disso. Vamos que desaprendendo o medo. A confusão, a recita que surge, guardar o nome. O rosto ou a expressão de gênero do argumento corresponde ao que você esperava. A caminho lentamente ao redor da mesa, como falava. Você não são pessoas ruins, disse ela, mas muitos de vocês foram treinados porque sempre virão. Homens sinceros o que sempre virão. Homens sinceros o que sempre. Qualquer coisa fora disso, faço apreciar com algar. Homens sinceros o que sempre conha para almas music. Vão se eu me levanto mal. Posso perguntar uma coisa? Por favor. Ele recitou o que devemos fazer de ele como dremo, ou tivermos certeza, quando primos como foto da tinte de cliente, como foto da dentando-se rudes, mas vimos? Você, os frata, com a mesma dignidade que desejaria para as mos. Você musei, boas mesmas. Disse Madison, você amo, você quego, dani políticas. Você musei mesmas do documento de Yaisim, mas não insinua que realizar suspeitos por serem quem sou. Ela se viu para Cynthia. E você definitivamente os leva para uma sala dos fundos, a menos que haja uma razão legítima para acreditar que esteja ocorrendo uma fraude. Ou não apenas porque eles não parecem como que os que me esperas. Cynthia baitou os olhos de convicção. Eu não sei se está certo. Israelmus baixa mier, hande praça. A ele Madison sustentou o olhar dela, aceita suas desculpas,
mas também me espedo mudanças. Após o seminário, a coepita aplaudiu, recitando em que mais deplui com muita energia. Até, música se levantou para apertar a malrumação. Ao sair do priúdios, lhe dou pouco no empurrão. Você sabe que acabou de transformar uma sala reunião a um certo de contas, soto. Madison sorriu, pequeno e genuano. Sim. Dia de voltar ao escritório, pacote guardava em sua mesa, estamos andando de retorno. Ventura enviar uma carta moderada, administrada de transgênero da Umoin, digitada com perfeição, semi-eros, de ponto aco. Eu enviar vídeo de você num banco, me chama e o mostrou para mim porque estava com medo de fazer a transigal. Mas então, eu ouvi calmo e forte. Mesmo quando tentaram fazer você se somar de peconho. Decidi me assumir para o orientador da minha aula esta semana. Obrigado por me limpar. Mas isso se sente lentamente, segurando a moldura colo. Ser transgênero com sempre fez parte de sua identidade, mas agora fazia parte de algo maior. Mágico de vidas. Onde está por cada batalha, cada manchete, cada momento se vê de desafio. Sua lado tu que. Uma mesanco de grega acaba de terminar a reunião com a prosa. Estamos oficialmente reescrevendo nossas políticas de verificação da identidade. Você as revisará antes do lançamento e claro. É assorio. Manição tela. Missionário transgênero de propriedade. E agora? Mas vos dentro de uma controns conseguido não licença que ela pretensio. Olha. Ela se recostamos su cadeira, uma cara com modurada ou mena na. Solo longando longas feiças duratas, pero char. Sua história, amada não, havia terminado. Mas pela primeira vez muito onto com o fonel estava comunicado a pares rumas. As reuniões do Conselho Consultivo eram realizadas no último andar da sede corporativa, da Fair Street, pacote de viro com vista panorâmica da cidade, com a luz do sol incido sobre as polidas luminárias aco escovado. Era o tipo de sala que costumava antes da missão. Quando ela pianca lá entrava-se, antes de fazer a transical. Agora, ela pertence a esse lugar. Chegou cedo, como sempre, com os papéis bem organizados, um laptop carregado e com fianca estampada em cada parte de sua postura. Não vai armadura nem máscara. Menos magete, magistantelo, uma alma transgênero orgulhoso que transformou a injustiça em combustível o progresso. A reunião renova sobre área sobre o novo pacote de políticas de inclusão, a que havia ajudado a elaborar por eclair que entraria em vigor durante as filas do PIS. À medida que os outros membros do Conselho se promoviam, executivos diretores de conformidade, gerentes reúnem e já assinavam para ela, alguns com a familiaridade, outros com respeito para que todos ao haviam apoiado no inquio. Alguns de su compareceram às primeiras gregas tanto sentavam da mesa, sorrindo quando ela passou. Prefata para fazer história, pergunto ele. Mites retribui o sorriso. Aqui é que já tínhamos feito. Ele deu uma risadinha. Reunião cômico. Política é política provada. Atualizar de pronomes nos registros do cliente. Treinamento obrigatório sobre preconceito. Escritório maculatório com organizações lideradas por pessoas trans. Uma fluxosa de não. Mas a maior mudança não estava no papel. Estava no tom da sala. Não havia meia olhares cautelosos. Não havia meia excitação nervosa. Estava se a esses os performances com convo. Quando o voto final foi de ele foi unânime. Seguiram-se aplausos não altos, não performáticos, apenas sólidos, reis. Depois de só Greg levantou por uma chamada som. Disse ele é nome deste relatório aí, francamente, deste estou qual obrigado. Você transformou o que poderia ter sido dessas leituras publicadas a um preço de crescimento hoje sem nenhuma. Mas assim ficou de pé. Contou os olhares voltos para ela. Não sei dizer não, disse ele. Não tinha vozes por transmitir-me. Histórias como a minha, histórias piores que a minha. Assim me faz
Trans não está pedindo para sermos especiais, estamos pedindo para sermos tratados como todos os outros, com dignidade, com humanidade, Suponda uma mulher, mas uma mulher que ia te dir na hora embora quando há. Eles aplaudiram de... Naquela noite, ela parou o lanchonete favorito do bairro a caminho de casa. Sempre unidos à imprensa. Apenas é chá de camomila em uma cabine canto. Ela observou o mundo passar pela janela per milhas passando de bicicleta. A milhas passando com cachorros rindo. Erban fazer parte do mundo negocione sempre que precisava lutar contra a cada segundo. Enquanto tomava só chá, só que ele queimou que, como a mensagem texto de Kim. Mamãe acabou de ver sua história na TV. Era curu, disse para lhe dizer que está orgulhosa de voce. Talvez ela me, digo a próxima isa. Medisanolo para clavato longo muito momento, sus dos pararam sobre atlantes que ela simplesmente digitasse. Na hora perda, na hora esse sketchimo. Mas já iragomo, cucha. A porta da cafeteria se abriu. Uma voz jonco ouviu mego. Era Jules? Como casaco desabotoado as bochas vermelhas por causa do vento. Bocherimente não estava brincando sobre a camomila. Desce-lhe, sentando-se no banco. Enfrentau-se. Ele se bem... Mary Sina sentiu como a Quebec, sabe? Jules saiu. Porque a internet aqui você é... uma super-arona. Só sai dos uma mulher que se cansa de ficar em silêncio desse Madison. Exatamente te responde Jules. Agora muitas ou pesas persos. Não se sentam tão sós em ras. Havia algo inabalavelmente caloroso naquele monconto e peso dele, a maneira como a história, o futuro e o presente se juntavam como velhos amigos. Madison olhou. Pas bona fure. Fure um pacons algo. E munglu lá fora. Outra mulher transeu a cena solicitada. A se explicar pendo para abrir uma contabuncaria. Em um lugar, outro gerente está olhando para onde? Para a foto de identidade, tomando uma decisão basada em preconceitos não fatos. Em um lugar, uma criança estava se perguntando só. Mas em outro lugar, uma nova filha está treinando, sua equipe de forma treinando. Uma nova placa está sendo colocada como as palavras. Todos são bem-vindos aqui para o logotipo do banco. Em algum lugar, alguém está sendo visto. Porque os aneios acordiam com puxos por cima, mas o condomínio, porque acreditava que o mundo pode ser um número suficiente, número de mão, suficiente de para se roscoar a rosoba. Ele se levantou pegando o casaco e o cacique. O ar noturno operava do lado de fora. O vento vai me amontado, mas não está mais morgo. Era fresco, limpo, cheio de movimento, como se algo estivesse mudando. Quando uma musã entrou no brilho da luz da rua, ela não sentiu o peso do pássaro pressionando os ombros. Ela sentiu o chocho orgando para encontrá-la. Ela não se afastou em silêncio junto. Esse orgulho em frente ossada. Os olhos atrás. E dijo para a próxima pessoa que precisasse.